Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore do conhecimento, árvore dos desejos, de todo o conhecimento védico. O tema da nossa leitura de hoje é o prelúdio das respostas, o Bhagavatam original em 4 versos. A gente viu aí nos versos anteriores, bem anteriores, na verdade, que algumas perguntas foram feitas pelo Senhor Brahma, Krishna, e daqui a pouco a gente já viu os 4 versos que são tidos como os versos originais dessa literatura. Então, hoje vai ser o prelúdio, aí, o início dessa resposta, que são considerados os 4 versos originais. Então, repitam comigo, por favor, antes da leitura do verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eu ofereço minhas reverências à pessoa suprema, que é o Deus que habita em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, estamos lendo do segundo canto, o capítulo 9, que é intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. O verso de hoje, o verso 31. Indo aqui o sânscrito para a nossa purificação. Shri Bhagavanu Vacham Yanam Paramaguhyame Yadvignana Samanvitam Sarahasyam Tadangancha Girhanangaditam Maya. A tradução é a seguinte: a personalidade de Deus disse: nas Escrituras, o conhecimento descrito a meu respeito é muito confidencial e deve ser assimilado em conexão com o serviço devocional. A parafernália necessária para este processo está sendo explicada por mim. Podes aceitá-lo com cuidado. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Dentro do universo, o Senhor Brahma é o principal devoto do Senhor, e por isso a personalidade de Deus respondeu às suas 4 principais perguntas, apresentando 4 importantes declarações que são conhecidas como o Bhagavatam original em 4 versos. Foram estas as perguntas de Brahma. Primeiro, quais são as formas do Senhor, tanto na matéria quanto na transcendência? Segunda, como funcionam as diferentes energias do Senhor? Terceira, como o Senhor atua com suas diferentes energias? Quarta, que instruções Brahma deve receber para que ele possa cumprir o dever que lhe foi confiado? O prelúdio das respostas é este verso em discussão, onde o Senhor informa Brahma que o conhecimento a respeito dele, a suprema verdade absoluta, como afirmam as Escrituras reveladas, é muito sutil e só pode ser compreendido por alguém que é autorrealizado pela graça do Senhor. O Senhor diz que Brahma pode aceitar as respostas que são explicadas por ele. Isso significa que o conhecimento transcendental sobre o Supremo Ser Absoluto pode ser conhecido se o próprio Senhor o torna conhecido. Através da especulação mental dos maiores pensadores mundanos, não é possível conhecer a verdade absoluta. Os especuladores mentais podem chegar a obter percepção sobre o Brahman impessoal, porém, na realidade, o conhecimento completo sobre a transcendência ultrapassa o conhecimento sobre o Brahman impessoal. Logo, ele é chamado a suprema sabedoria confidencial. Dentre muitas almas liberadas, talvez alguém esteja qualificado para conhecer a personalidade de Deus. Rahasyam quer dizer serviço devocional.
O Senhor Krishna instrui Arjuna no Bhagavad Gita porque verificou que Arjuna era um devoto e amigo. Sem essas qualificações, ninguém pode ingressar no mistério do Bhagavad Gita. Portanto, só pode compreender a personalidade de Deus quem se torna um devoto e presta serviço devocional. Esse mistério é o amor a Deus. Eis onde se encontra a principal qualificação para conhecer o mistério da personalidade de Deus. E para atingir o nível de transcendental amor por Deus, é preciso seguir os princípios reguladores próprios do serviço devocional. Os princípios reguladores chamam-se Vidhi Bhakti, ou serviço devocional ao Senhor. E o neófito pode praticá-los com seus sentidos atuais. Esses princípios reguladores baseiam-se principalmente em ouvir e cantar as glórias do Senhor. E essa audição e canto das glórias do Senhor só podem se tornar possíveis na associação dos devotos. Por isso, o Sr. Chaitanya recomenda 5 importantes princípios para alcançar a perfeição no serviço devocional ao Senhor. O primeiro é a associação com os devotos, ouvir. O segundo é cantar as glórias do Senhor. O terceiro, ouvir o Srimad Bhagavatam narrado pelo devoto puro. O quarto, residir num lugar sagrado, relacionado com o Senhor. O quinto, adorar a deidade do Senhor com devoção. Essas regras e regulações fazem parte do serviço devocional. Logo, como pediu o Senhor Brahma, a personalidade de Deus dará todas as explicações, as 4 perguntas apresentadas por Brahma e também as outras que são desdobramentos das mesmas perguntas. Srila Prabhupada aqui. Vou pedir só um instante, pessoal. Só para eu conferir se está tudo ok no YouTube. Estou estranhando ter 0 pessoas no YouTube. Às vezes tem pelo menos uma ou 2. Então vai que o contador, às vezes o contador fica errado, né? Bem, aparentemente está tudo ok. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado, vou oferecer minhas reverências ao meu mestre espiritual. Eu estava cego, meus olhos estavam fechados, cegos pela ignorância, escuridão da ignorância, mas o mestre espiritual abriu meus olhos com o guento do conhecimento. Presto minha reverência a ele, prestar reverências a todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são os salvadores das almas caídas. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Vishnu Bhakti Vedanta Swami Tinamne Vanchakala Patarvyasya Kirpa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavyo Namo Namaha Ukam Karoti Vanchanam Pangum Gayate Girim Yatkirpatam Hamvade Shri Guru Dina Taranam. Pela misericórdia do mestre espiritual, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Então, relendo o verso, a personalidade de Deus disse: nas Escrituras, o conhecimento descrito a meu respeito é muito confidencial e deve ser assimilado em conexão com o serviço devocional. A parafernália necessária para esse processo está sendo explicada por mim. Podes aceitá-lo com cuidado. Hare Krishna. Então, vai falar sobre o que tem de mais importante aqui, sobre o conhecimento acerca de Deus. É por isso que o Srimad Bhagavatam, a gente diz que não só a gente, como o próprio Bharata se intitula assim, né, se considera assim, o fruto maduro da árvore dos desejos, de todo o conhecimento védico. Porque depois de ter compilado todo o conhecimento védico, o autor é o compilador dos Vedas, Vyasadeva, que é o autor do Srimad Bhagavatam, ainda estava insatisfeito e o seu mestre espiritual falou: você está insatisfeito porque você não falou ainda diretamente sobre Deus na sua intimidade, sobre os seus devotos. E daí ele escreve o Srimad Bhagavatam, fica satisfeito e não escreve mais nada. Foi a última coisa que ele escreveu. Então, esse conhecimento a respeito de Deus, assim como uma pessoa
é muito confidencial, como o Krishna está falando aqui, né? Tanto que de todos os Vedas é muito grande, assim, se você for ler toda... Você não tem como em uma vida só você ler todos os Vedas. Às vezes as pessoas chegam aqui, você tem os Vedas, aí eu quero ler os Vedas. Aí a gente explica, né? Não é assim, eu quero ler os Vedas. Os Vedas você vai passar várias vidas e não vai ler todos os Vedas. A gente fala, leia o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é considerado a essência dos Vedas, né? O resumo dos Vedas. Depois lê o Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro dos Vedas. E então a gente vê, assim, Krishna está, assim, em uma pequena parcela, assim, explicitamente, se você for ver, está em uma pequeníssima parcela dos Vedas. Então é muito confidencial, não assim no sentido de que está escondido, porque está disponível para todo mundo, mas a própria compreensão é muito confidencial. Então, nesse sentido, confidencial, porque você não consegue, assim, adentrar na compreensão sobre Krishna se você não for devoto. Então, o que ele está falando logo em seguida? Deve ser assimilado em conexão com o serviço devocional. Então, esse aqui é algo que a gente repete assim com constância, né? Acho que até na última leitura que a gente fez aqui, a gente falou sobre isso. Tem aquele verso que Krishna fala, Bhakti-mama abhidhanati, que é somente através do serviço devocional que alguém pode me alcançar. Então, por quê? Porque a compreensão, como Prabhupada em certo momento fala aqui no significado, sem geralmente quando não existe esse serviço devocional, é uma compreensão limitada acerca de Deus, né? O que a gente fala constantemente também. Se eu tentar pelo meu próprio esforço encontrar Deus, assim, descobrir quem é Deus, é muito difícil que eu vou compreender. Não, acho que Deus deve ser um menino, um jovem, né, de cor de tez azul enegrecida, que toca flauta. Quem que vai conseguir descobrir uma coisa dessa sozinho, né? Que se expande em várias forças. Não tem como você saber disso sozinho. Então, no máximo, você pode achar assim, não, eu vejo que tem algo que permanece além dos corpos materiais, tem uma energia espiritual que deve permear tudo, então tudo deve ser uma energia espiritual, tudo uma coisa só. Então, no máximo, a pessoa chega nisso, né? Essa concepção Brahman de uma energia impessoal. Mas aí, realmente, a gente vai precisar, né, ter esse relacionamento. E serviço devocional é esse relacionamento. Porque servir é se relacionar de forma amorosa com Deus. E aí, uma vez que a gente tem esse relacionamento, né, que é um dos significados de Bhakti, a raiz de Bhakti é Bhad, Bhad é adorar, Bhad também é reciprocar. Então, a gente procurar ter esse relacionamento, reciprocar com Deus. E é assim que a gente vai conseguir conhecê-lo, senão a gente não vai compreender que Deus tem uma personalidade, que Ele tem uma forma, que Ele tem atividades, que Ele tem nomes, não só um nome, mas vários nomes, não só uma forma, como várias formas, várias atividades, várias qualidades, né? Não é que assim, Deus é sem forma, sem nome, sem qualidade, sem atividades, não. Mas a gente só entende isso quando a gente se relaciona com Deus, com o serviço devocional. O Prabhupada citou aqui, primeiro, o início do serviço devocional é você ouvir sobre Deus. Aí você ouve, depois você começa a conversar sobre Ele, falar sobre Ele, fazer perguntas sobre Ele. Então a gente fala ouvir e cantar, né? Ouvir e cantar também é entoar, cantar os seus santos nomes. Então a gente está constantemente ouvindo e cantando os santos nomes. E como o Prabhupada fala no significado também, isso feito na associação com os devotos, porque senão a gente pode compreender tudo de maneira errada. A gente pode ler e interpretar, né, da nossa maneira, a gente pode cantar o Mahamantra, mas com a concepção errada, né? A gente leu em algum blog que o Mahamantra Hare Krishna é o mantra do amor, aí você canta, mas você não entende o que você está fazendo. Então a associação com os devotos é importante para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Também se inspirar. Bodayantas Parasparam, se iluminam, os devotos iluminam-se uns aos outros. Então, relembrando aqui, eu esqueci de contextualizar, né? Estou começando a ver aqui o significado. Prabhupada fala que dentro do universo, o Senhor Brahma, que é quem cria cada universo material em particular, né, faz a criação secundária, ele é o principal devoto, né? Ele é o primeiro ser vivo criado, é o ser mais avançado,
E ele é um grande devoto, a gente está vendo, ele oferece reverências, oferece orações para Krishna, ele e faz essas 4 perguntas, né? Vamos relembrar as perguntas, vamos ver se eu dou uma palhinha da resposta rapidamente aqui, porque isso aqui vai ser extensamente visto nos próximos versos. O próximo verso, inclusive, tem um significado de Prabhupada aqui de muitas páginas. Então, a primeira pergunta que o Senhor Brahma, esse primeiro ser vivo criado, faz é: quais são as formas do Senhor, tanto na matéria quanto na transcendência? Isso é muito interessante ele perguntar isso. A gente viu isso no começo desse canto, inclusive, do canto 2 do Bhagavata. Primeiro, no canto 2, quem está narrando esse diálogo, está sendo um diálogo, nesse momento, entre o Senhor Brahma e Krishna. Mas quem está narrando esse diálogo é Shukadeva Goswami. E no início desse canto 2, Shukadeva Goswami, ele está falando com o rei, Maharaj Parikshit, como que se deve meditar em Deus. E ele começa falando que você deve meditar em Deus na matéria, na natureza material. Você fala assim, olha, é como se os rios são as veias de Deus, as montanhas são os ossos do seu corpo, as árvores são os pelos, o sol e a lua são os olhos, a transição entre dia e noite e dia é o seu piscar de olhos, são suas pálpebras e por aí vai. Então é interessante. Então, obviamente, Deus está em tudo, Cristo está em tudo, então Ele está na matéria. Então, tem essa forma de Deus na matéria. Sendo que não é que assim, que é uma ideia meio panteísta, meio no xamanismo tem muito isso. Muitas pessoas têm essa ideia de que Deus, você não precisa procurar Deus porque tudo é Deus. As árvores são Deus, o céu é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, tudo é Deus. Isso é Deus na matéria, né? Um Deus imanente. Agora, não quer dizer que Deus está só aqui preso na matéria, né? Deus é transcendente. Então, por isso ele fala, eu estou dentro de tudo, mas tudo não está em mim. Eu estou dentro de tudo e estou fora de tudo. Como que é isso? Ele está em tudo porque tudo faz parte de Cristo, mas ele não se encerra no universo material, porque ele está fora do universo material. Ele tem a sua morada lá no universo espiritual e tudo, mais ou menos como o Sol, né? O Sol ele permeia tudo, ele toca várias cidades, vários países, vários locais ao mesmo tempo através dos seus raios, mas ele está situado em uma localidade específica, inclusive bem longe daqui. Cristo é a mesma coisa, ele toca em tudo, que tudo é Cristo, mas ele tem a sua morada espiritual, que geograficamente falando está bem longe de onde a gente está. Estou só dando uma palhinha, tá, das respostas. Segunda pergunta, como funcionam as diferentes energias do Senhor? Aqui é mais complexo, né? Mas, porque Deus tem várias energias, né? Então, dependendo de qual assunto a gente está abordando, a gente divide de maneira diferente. Mas a gente pode dizer que Deus tem 3 energias. A sua energia interna, que é espiritual, a sua energia externa, que é a energia material. A energia material, ela não tem consciência, né? Isso aqui não tem consciência, a cortina, a parede não tem consciência, energia material. E tem a alma, que é a energia intermediária. Então, as almas, elas podem ser influenciadas pela matéria e ficar achando que eu sou só esse corpo material, né? Ou as almas podem ser influenciadas pela energia espiritual e compreender que, embora eu tenha um corpo material, eu sou uma alma espiritual. Então, essas são 3 energias que Krishna tem. Como o Senhor atua com suas diferentes energias? E também tem isso, que a gente já falou sobre isso, que essa energia material, né, que é esse mundo onde a gente está inserido agora, né, o corpo servindo de uma veste para a nossa alma, etc. Essa energia material, ela tem essa potência chamada Mahamaya, que significa grande ilusão. Essa potência, essa energia faz com que as almas que estão aqui esqueçam que elas são almas espirituais, eternas, né? Que elas são eternas amantes de Deus, amantes de Cristo, que elas têm uma relação eterna com Deus, né? Então, essa é uma maneira de que essa energia atua. Por quê? Porque as almas que estão aqui porque querem desfrutar sem Deus. Então, como Krishna fala na Bhagavad Gita, eu dou o esquecimento. Aqueles que querem, eu dou o esquecimento. Mas Krishna também dá a lembrança. Então, quando o devoto começa a praticar serviço devocional, ele consegue ver que Cristo está em tudo. Krishna suspende a ação dessa sua Mahamaya. Estou falando bem por cima, tá, pessoal? Porque obviamente não é assim em poucas frases que dá para explicar isso, só para dar
como eu falei, uma palhinha aí das respostas. Isso aqui eu vou deixar para depois, para Krishna responder. Que instruções Brahma deve receber para que ele possa cumprir o dever que lhe foi confiado? Não vou responder tudo, então vocês acompanharem as próximas leituras. Então é interessante aqui que Krishna fala que só pode ser compreendido, ele só pode ser compreendido por alguém que é autorrealizado pela graça do Senhor. Então também é um assunto recorrente aqui das nossas leituras, de que o Senhor Brahma está recebendo informação do próprio Krishna. Arjuna na Bhagavad Gita recebe informação do próprio Krishna. E a gente, o que a gente faz, já que Krishna não está aqui, assim, na sua forma visível, né, a olhos materiais comuns, como que a gente faz? Então a gente tem as escrituras e a gente tem os devotos que sabem interpretar as escrituras. Então a gente precisa ver alguém, como está falando, que é autorrealizado, alguém como o Prabhupada, que explica as escrituras, trazendo significados para que a gente não interprete a nosso bel prazer. Então isso é muito importante também. A gente deve aceitar o que é dito por Krishna, vindo de um devoto puro dele. Que outro ponto Prabhupada traz aqui no significado? Prabhupada reforça essa questão de que somente através do serviço devocional podemos conhecê-lo. Inclusive, Prabhupada cita, né, que Krishna fala a Arjuna que ele está passando esse conhecimento, que é muito confidencial a ele, porque ele é um devoto, e porque ele é um amigo. Bhakta, ele é um saka. Então, se a gente não tenta se aproximar de Krishna querendo um relacionamento com ele, ele não se revela, ele não se revela. Porque ele reciproca conforme a gente se aproxima dele. Então, se você nem sequer quer se aproximar dele, ele está só ali do lado. Está sempre te acompanhando do seu lado, para não sei se voltar para ele. Mas os devotos que se voltam para Krishna dão passos em direção a Krishna, daí Krishna dá infinitos passos em nossa direção. Porque ele dá o livre-arbítrio, né? Para que a gente escolha ou não ter um relacionamento com ele. Interessante. Aí Prabhupada fala também sobre a prática, né? Que é Vidhi Bhakti, que é esse serviço devocional. Pode chegar a um momento em que ele é algo muito espontâneo, que a gente tem ali nossa relação espontânea com Krishna, mas é normal que no começo tenha Vaidhi Sadhana Bhakti, que é quando a gente pratica nosso sadhana, que é a nossa rotina espiritual, através das regras e regulações. Então, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente deve fazer que favorecem a nossa vida espiritual, coisas que a gente não deve fazer, ainda que a gente não tenha necessariamente gosto por essas coisas, mas a gente faz, né? A gente compreende que é bom. Então, esse primeiro passo aí é chamado Vaidhi Sadhana Bhakti. E muito interessante também que Prabhupada finaliza falando sobre os 5 principais itens de serviço devocional falados pelo próprio Senhor Chaitanya. Então, os 5 são, a gente está fazendo vários deles, e fez vários deles hoje, né? O primeiro está associado com os devotos, que a gente está fazendo aqui. Então, está na associação com os devotos. Então, check. Vamos procurar, tá praticando esses 5 itens diariamente. Segundo item é cantar as glórias do Senhor. Então, a gente já fez antes do Mangalares e a gente vai fazer daqui a pouco, que é cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vai dando check aí na lista de vocês, diariamente. Associação com os devotos, mesmo que virtual, check. Segundo, cantar os santos nomes, check. Terceiro, ouvir o Srimad Bhagavatam, que a gente está fazendo também, check. Quarto, check. Quarto, residir em um local sagrado. Então não é assim que todo mundo tem que deixar suas casas e morar no templo. Mas você tem que tornar Deus, Cristo, no centro da sua casa. Então a gente vê na casa dos devotos, tem um altar, tem uma imagem de Cristo, tem lá a Bhagavad Gita, tem a coleção do Bhagavatam, a coleção do Bhagavatam. Então você tem que ter um lugarzinho ali para Cristo, você tem que espirituar, senão a casa inteira, porque, mas meus pais, minha família, beleza, mas uma parte assim,
na sua casa você tem isso. E está relacionado com o quinto item, que é adorar a deidade do Senhor com devoção. Então você tem um lugarzinho ali que seja o seu altar, em que você faça as suas orações, você canta, né, a sua japa ali diante do altar, você oferece o alimento, ou que seja água, que seja flor, que seja incenso, pode ser algo muito simples, basta uma imagem de Cristo, uma imagem do seu Chaitanya, de Prabhupada, né? Então são 5 itens, né, considerados os principais pelo próprio Senhor Chaitanya, que foi quem trouxe o processo dessa era. Relembrando, a associação com os devotos, cantar os santos nomes, ler o Srimad Bhagavatam, morar num local sagrado, tornar o lugar onde você mora um local sagrado e adorar Deus no altar. Ok? Então é isso. Deixa já eu encerrar aqui no YouTube. Muito obrigado a todos do YouTube. Um ótimo dia. Hare Krishna.